Olá, meu nome é Eduardo Brisder e eu tô aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje, como você viu no título, eu vou falar sobre 10 filmes imperdíveis sobre robótica. E só um detalhe, esses vídeos não estão em ordem de preferência em nada do tipo, até porque são filmes muito bons que seria muito difícil fazer um ranqueamento. Então vamos lá. O primeiro que a gente vai falar é AI, Inteligência Artificial. Ele é lançado em 2001 e feito pelo Steven Spielberg. Fez muito sucesso na época, foi indicado ao Oscar, ao BAFTA e ao Globo de Ouro. E como é que é a história? A história é sobre um robô em formato de criança que é adotado por um casal. Esse casal já tinha um filho, mas esse filho estava em estado vegetativo. E a mãe, ela adota o robô e dá uns comandos para o robô começar a adorar ela, a amar ela. Acontece que o filho deles, uma hora volta da doença, melhora da doença, e acaba que acontece um acidente. E o robô, o que no filme chama David, foi considerado o culpado. E acontece que o robô entra numa jornada para tentar se tornar um menino de verdade e recuperar o amor da mãe. E é um filme bastante emocionante que nos faz pensar o que é realmente ser humano. É ser feito de carne e osso ou é ter sentimentos, emoções, uma ética, alma e moral? E agora o segundo filme é um clássico da ficção científica, que é o Matrix. Matrix ele foi lançado em 1999 e fez bastante sucesso, conseguindo várias premiações. Editor, coloque aqui as premiações do Oscar. E como é que é a história? A história é sobre uma realidade distópica em que as máquinas dominam a humanidade e a humanidade vive numa realidade simulada, que eles chamam de Matrix. E aí entra naquela questão de o que é realidade e o que é mentira, o que é uma simulação. E o filme fez bastante sucesso, principalmente pelos efeitos gráficos, que na época foi considerado inovadores. E se você não assistiu, assista porque vale muito a pena. E agora vamos para o terceiro filme. O terceiro filme é Os Vingadores Era de Ultron, um filme lançado em 2015. Esse mesmo, um filme que tem o Homem de Ferro, o Thor, Capitão América e o Hulk. E como é que é a história? O Homem de Ferro e o Hulk começam a trabalhar numa inteligência artificial para servir como uma ferramenta de defesa global, defesa da Terra. E acaba que o tiro sai pela culatra e a inteligência artificial se volta contra os humanos e acaba que os Vingadores têm que se unir para derrotar a inteligência artificial que eles mesmos criaram. E se você ficou curioso para saber o que acontece em seguida, confere lá e assiste o filme. E agora vamos para o número 4. E o quarto filme se chama Eu, Robô, baseado num livro de Isaac Asimov. E conta uma época em que os robôs são criados, são feitos para servir os humanos. E acontece que o detetive, que é interpretado pelo Will Smith, participa de um caso em que o seu melhor amigo foi morto. Seu melhor amigo trabalha numa empresa de robótica. E o Will Smith, o detetive, acredita que ele foi morto por um robô. E isso contraria as 3 leis da robótica de Isaac Asimov. A primeira lei é que o robô não pode ferir o humano. A segunda lei é que ele não pode desobedecer, que ele tem que obedecer qualquer ordem dos humanos. E a terceira é que ele não pode fazer nenhuma ação que fira a sua própria existência. E acontece que essas 3 leis elas são ordem de grandeza. A segunda ela não pode acontecer se ela contrariar a primeira, e a terceira não pode acontecer se ela contrariar a segunda ou a primeira. Então é um filme muito legal, muito interessante. Então, se você gosta de robôs, gosta de uma parte mais filosófica das 3 leis do Isaac Asimov, confere lá e assiste esse filme muito bom. E agora o quinto filme, a metade dessa longa lista, é O Jogo da Imitação. Um filme bem legal que conta um pouco da história de Alan Turing. Se você já não viu, no meu Instagram eu fiz um post num quadro chamado De Olho na História, em que eu conto um pouco da história desse matemático. E basicamente como é o filme? Ele acontece durante a Segunda Guerra Mundial e o governo britânico seleciona alguns cientistas para participar de um projeto secreto. E um dos cientistas é Alan Turing. E ele foi selecionado para tentar desvendar o código Enigma, que era uma máquina que os nazistas utilizavam para mandar mensagens codificadas para os submarinos. E o governo britânico criou essa seleção para tentarem desvendar, solucionar o código Enigma e fazerem com que o governo britânico e os aliados conseguissem se antecipar às ações do governo nazista. E esse filme é muito interessante porque
Ele não tem uma pegada apenas tecnológica, mas também tem um olhar um pouco histórico, que é muito interessante para a época. E além disso, é muito interessante a questão dele abordar a máquina de Turing, abordar a questão de como provar o que é um ser humano e o que é uma máquina, um assunto que eles chamam de teste de Turing, que vai ser muito abordado no próximo filme dessa lista. E o sexto filme se chama Ex Machina, um filme de 2014. E basicamente a história envolve um jovem programador de uma super empresa de tecnologia que ganha um concurso para ficar uma semana junto com o CEO da empresa, um CEO que no caso ele é recluso da sociedade. E ele vai lá de encontro com o CEO e acaba descobrindo que ele foi selecionado para fazer o teste de Turing numa inteligência artificial. O que é o teste de Turing? O teste de Turing foi um teste, uma abordagem que o Turing inventou de como analisar o que é uma máquina e o que é um ser humano. Como analisar se a inteligência artificial tem de fato aspectos humanos nela, ou ela é na verdade uma máquina que faz apenas o que é programado. E basicamente ele foi lá fazer esse teste e acontece que a história é muito interessante porque ela aborda assuntos psicológicos, filosóficos, biológicos e tecnológicos. Então é uma pegada muito filosófica sobre o que é inteligência artificial e aborda muito o tema do Turing, falado um pouco no filme O Jogo da Imitação. Então, se você gosta dessa parte mais filosófica sobre inteligência artificial, você não pode perder esse filme. E o sétimo filme é um filme que eu gosto muito, que se chama Gigantes de Aço, que é um filme de 2011 interpretado por Hugh Jackman. E basicamente a história é em um futuro em que as lutas de boxe já não são mais feitas por humanos, mas sim por máquinas, robôs gigantes. E acontece que um ex-campeão de boxe, que é interpretado pelo Hugh Jackman, se junta com seu filho para tentar uma nova chance de se tornar um vencedor. E acaba escolhendo um robô que é muito fraco, parece ter poucas chances, e conta um pouco da jornada desses três, do robô, do filho e do Hugh Jackman, para se tornar um grande vencedor de luta. E é muito interessante a relação de amizade e de carinho que o menino tem pelo robô e que o Hugh Jackman tem pelo robô também. E é muito interessante as cenas do Hugh Jackman controlando o robô, imitando o Hugh Jackman, os movimentos de boxe do Hugh Jackman. Então é um filme muito legal e é de arrepiar as cenas finais. Não pode perder. E o oitavo filme é um clássico para a criançada, que é o Wall-E, o filme da Pixar, lançado em 2008. E basicamente ele conta a história de um robô que ele é um lixeiro do planeta. A Terra já não é mais habitada e ele está ali para limpar o lixo que ficou no planeta. E acaba que ele conhece um outro robô chamado de Eva, que está lá para descobrir se tem algum sinal de vida no planeta, para descobrir se o planeta pode ser habitado novamente. E acaba que ele se apaixona por ela e acaba que ele parte uma jornada com ela pelo espaço e essa jornada acaba mudando tanto o destino dele quanto o destino da humanidade. Então é um filme bastante leve, muito engraçado. Então se você não assistiu e quer uma pegada um pouco mais leve e engraçada, é um ótimo filme para você assistir. E o nono filme é um clássico chamado Gigantes de Ferro. É um filme lançado em 1999 e conta a história de um menino que é triste e solitário e acaba conhecendo um robô alienígena que cai na Terra. E acaba que ele faz amizade com esse robô e a história se desenrola na defesa do menino em prol do robô, porque os adultos querem destruir o robô e ele está defendendo ele. Então é um filme bastante emocional que conta um pouco dessa interação do humano com o robô e dessa amizade que eles criam. E antes de irmos para o décimo filme, não esquece de seguir o canal, curtir o vídeo, ativar o sininho, compartilhar com os amigos e escrever aqui um comentário. Por exemplo, se você quiser um próximo vídeo em que eu falo sobre 10 séries impressionantes sobre robótica. Então vamos lá. O décimo filme se chama Interestelar, que foi lançado em 2014, teve 5 indicações para o Oscar, tendo ganhado melhores efeitos visuais. E ele conta a história de um ex-piloto da NASA chamado Cooper, que tem uma fazenda com a família. E a filha acredita que no quarto dela tem um fantasma. E acaba que o fantasma acaba levando o Cooper e a sua filha a uma base secreta da NASA. E acaba que a história se desenrola e o Cooper parte numa missão junto com a NASA em busca de um planeta habitável, porque a Terra naquele momento
estava em um processo de degradação, se tornando cada vez mais inabitável. E acaba que ele entra num questionamento, num impasse, num dilema entre tentar salvar a humanidade e ser um bom pai para sua filha. Eu até vi esse filme por conta de uma cena que apareceu no Facebook, de um momento dele chorando na nave. E foi por aquele motivo que eu vi o filme e, cara, é emocionante, não tem como você não se emocionar naquele momento. Então é um filme bastante legal, muito interessante, fala sobre vários aspectos sobre física e matemática, por exemplo, teoria da relatividade, buracos negros e diversos outros aspectos da física. Então é um filme bastante legal se você gosta dessa parte mais tecnológica, científica. Então esses foram os 10 filmes. Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar o sininho, marcar os amigos para impulsionar o nosso canal e eu conseguir criar mais conteúdo para vocês. Então, até a próxima!